Olá, meus queridos e nobres inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Tio Spooky aqui para mais uma segunda-feira de conhecimento, sabedoria, aprendizado e diversão no Respondendo os Scribes, onde nós vamos abordar temas, perguntas, questionamentos dos filmes postados no canal, nos ensinamentos, naquilo que eu prego ao longo de 850 vídeos para mais postados no canal. Lembrando, nós não tratamos de assuntos pessoais, galera. Então, por favor, evitem mandar foto. Analisa aí, tio Spooky. Ou, eu tô com um problema aqui em casa, o demônio tá puxando meu pé à noite, eu sonhei com um pé de abacate, queria saber se é o demônio. Coisas desse tipo a gente não analisa, sonhos. Essas coisas, galera, vamos ter um bom sensinho e tal. A gente não analisa esse tipo de coisa, tá? A gente não é show de evidência. Nós trabalhamos com clarividência, que é bem diferente de evidência, onde nós analisamos fotos, vídeos de pessoas que realmente estão com um problema e que nos contratam para realizar o processo de retirada dessas energias, tratamento dessas energias, né? Direcionamento dessas energias para sanar seus problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais e outros problemas, tá bom? Então, nosso trabalho é sério, é um trabalho comprovado já pela playlist Limpeza de Casas e pela playlist do Testemunho dos Inscritos, tá? Assistam porque é importante. Mas vamos lá, as perguntas, porque hoje tem muita coisa. Macaco minúsculo laranja de ferro de jetpack. Macaco minúsculo laranja de ferro de jetpack. É sério, esse é o nick do cara. Dale, Rodrigo. Seguinte, man. Eu queria saber a sua opinião e a visão da religião budista em torno de uns assuntos específicos, mano. A violência, cuidar com os assuntos, a violência. Já li um livro cujo eu gostei bastante, chamado A Arte da Felicidade. Que o ser humano não deve confundir bondade plena com mansidão exacerbada, ou alguma coisa desse tipo. Aí eu pensei, os budistas treinam umas artes marciais milenares muito loucas, como as acrobacias massa, mano, mas são as pessoas que mais pregam bondade no mundo, logo justificam violência até um certo ponto, a autodefesa. Você poderia comentar esse pensamento? Sim. Lembrando que violência, é o que me refiro, não são aquelas gratuitas, motivadas por preconceitos bobos e outras demais futilidades ilógicas. Diálogo sempre é melhor, continue com bom conteúdo. E toys, General do Esquadrão dos Primatas Aéreos. Porra, General do Esquadrão dos Primatas Aéreos. E eu, quando estava no exército, era só o líder do pelotão dos snipers, que era tinha Alfa, Bravo, Delta, Eco. Eu era o Eco, líder do pelotão Eco dos snipers atiradores de elite. Mas vamos lá. A sua pergunta é muito interessante. Depende de que budismo você está falando. Existem milhões e milhões e milhões de budistas no mundo. Cada um segue um preceito. Que preceito? Quando o budismo surge, ele surge por meio de um cara chamado Siddhartha Gautama, que foi considerado o primeiro a se iluminar e ter a percepção, tá? Nós estamos falando de muito antes de Jesus Cristo, tá? Muito antes. O budismo existe muito antes do Senhor Jesus Cristo, que existe há 2000 anos. O budismo existe há muito mais tempo. Então, o que acontece? Um grande rei, na época, teve um filho que era muito rico e ele era impedido de ver como as coisas eram da sua vida. Ele sempre vivia no castelo e teve uma hora que ele foge, de acordo com as histórias, ele fez um trato com o pajem, pegou o cavalo do pajem, trocou de roupa com ele e foi ver a vida como ela é. Aí viu muito sofrimento, muita dor, muita tristeza e resolveu fugir de casa e ficou embaixo de uma árvore chamada árvore Bodhi. E ficou ali meditando ao ponto de quase morrer de inanição. Ele foi alimentado por um cara que estava com uma vaca, que deu leite para ele, porque caso contrário ele iria morrer. Ele comia 4 grãos de arroz por dia. É isso que a história conta. E aí o que acontece? Ele se ilumina, tem as percepções da vida, os sofrimentos, tem a noção do que realmente
nocivo ao ser humano, e ele sai pregando tudo isso ao longo de um processo de anos e anos e anos. E ele vai apresentando isso às pessoas, e as pessoas vão se interessando, vão gostando e vão atrás dele. Chega uma certa etapa do caminho dele, na qual ele sai do norte da Índia, indo em direção ao Japão, ele morre no meio do caminho. Morrendo, ele morreu envenenado. Meu Deus do céu, foi quem que fez isso? Meu Deus do céu, devia ser um esquerdista? Não. Ele morreu envenenado acidentalmente, comendo uma comida estragada acidentalmente. E aí ele morre, e aí metade fala, bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar os ensinamentos, a outra metade diz, não, nós vamos aprimorar. Então surgem duas escolas, o Mahayana e o Theravada. Muito bem. Dentro dessas escolas budistas, outras escolas acabaram surgindo. Então você tem o Vajrayana, que seria uma escola esotérica do budismo advindo do Mahayana. Aí você tem o budismo vietnamita, que é um outro budismo, o budismo chinês, o budismo japonês, o budismo de Bangkok, na Tailândia. Você tem outros budismos que realmente advêm da união da cultura local para com esses ensinamentos do nosso querido Sakyamuni, Buda Sakyamuni. Ou o nosso Siddhartha Gautama, não é mesmo? Muito bem. Durante muito tempo, algumas escolas surgem. O Tibete, depois, ele é constituído por meio de um dos grandes mestres, chamado Padmasambhava, ou Guru Rinpoche, que saiu do norte da Índia a pedido do rei Tringzong, que era um rei muito importante, para colocar uma doutrina lá dentro daquela região e principalmente escravizar os demônios que estavam impedindo com que muitos adentrassem naquele território. Então, lá vai o Sr. Padmasambhava e ele vai e doutrina aqueles demônios, tornando-os como, amansando-os, deixando como divindades a serem respeitadas e como utilizadas para o princípio da iluminação e realização de muitas práticas tibetanas. Muito bem. Quando você fala do budismo hoje, o budismo hoje ele segue tradições tanto antigas quanto novas. Então, obviamente, o budismo chinês ele possui os ensinamentos ligados ao Kung Fu como base da sua cultura, o exercício da musculação, da musculatura, das práticas milenares. Exercita o corpo, doutrina-se a mente e você aplica o budismo como uma filosofia àqueles que querem seguir um conhecimento, um caminho nobre. A diferença é que dentro do budismo chinês você não tem acesso à família. Dentro do templo você está lá e você não sai. Só sai se você desistir de se tornar um monjinha budista chinês. No Japão existem outras técnicas milenares. Então você pode aprender Tai Chi, você pode aprender Liangong, que são técnicas muito apreciadas pelos japoneses. Então você tem o budismo Zazen, que você pode aprender certas habilidades para desenvolver o corpo junto. Afinal, não adianta só engrandecer a mente, o corpo tem que acompanhar o crescimento da mente também. Uma mente muito evoluída com um corpo atrofiado não é legal, você envelhece muito mais rápido. Mas quando você pratica um esporte, uma atividade física, você enobrece a sua mente e você também exercita o corpo. Então, assim, alguns budistas utilizam ainda aquilo que é ensinado. O tibetano não prega artes marciais, o budismo tibetano não tem conhecimentos de artes marciais. O budismo tibetano ele tem as habilidades, obviamente, dos grandes Vajrayanas, os grandes mestres, até mesmo os mestres do bonismo, capazes de utilizar realmente, vamos dizer assim, habilidades mentais, conhecimentos maravilhosos sobre o esoterismo para aplicar dentro do budismo, mas não artes marciais, tá? Então depende muito da escola que você fala. A respeito de alguns que são mais mansidão exacerbada, é o que a maioria das pessoas confundem quando me vem, né? Ah, vou aloprar o tio Spook. Aí vem de madrugada, 3 horas da manhã e escreve, você é um filho da... Vai tomar no seu safado. Aí eles acham que eu vou escrever o quê? Claro, desculpa, senhor, muito bem, muito obrigado. Eu falo, vai se... Você também, seu filho da... Vai tomar no seu... Você devolve a bola pro cara e o cara fica olhando e falando, nossa, eu não quero mais jogar. E o cara sai chorando. Eu parto desse princípio também, cara. Não é porque a gente passa uma palavra de amor por uma pessoa que eu vou tomar um tapa na cara. Eu não vou. Isso faz parte de mim,
do Rodrigo. Eu não vou abaixar a minha cabeça para todos aqueles que acham que você é um safado, você vai pagar pelo que você faz. Oh, desculpa, Senhor, pelo amor de Deus. Eu sinto muito por ter desonrado o Senhor com tantos vídeos de excelente qualidade e mostrando as verdades sobre o seu heróizinho do YouTube, tanto que você idolatra ele. Desculpa ter denegrido a imagem dele, falado que ele é fake, tá? Você vai pagar, você falou que o meu YouTuber preferido é fake, seu filho da... E vem. Cara, eu não vou baixar minha cabeça porque... Assim, a minha avó era uma grande iluminada, ela dizia, cara, quanto mais você abaixa a cabeça, mais você mostra a bunda. Então, assim, uma coisa que eu nunca vou mostrar é isso. Então, eu não fico baixando a cabeça para as pessoas. Eu acho que é o seguinte, quem vem com amor vai receber amor, quem vem com ódio vai receber realmente a indiferença. Eu sinto muito, tá? As pessoas confundem esse negócio da bondade com a mansidão exacerbada. Eu sou bondoso com aqueles que realmente querem receber a bondade. Aqueles que não querem, só querem ódio, esses molequinhos aí, criança que adora propagar o ódio, vai ter a minha indiferença àquilo que vocês ficam gritando. Porque papai e mamãe não dão atenção para vocês, e aí vocês vêm tudo nervosinho nos canais do YouTube propagar o ódio. Então, mas a questão do budismo, viu, Jetpack, é exatamente isso, tá? João Vitor Paes Landim Marques. Caracoles, olha o nome do cara. João Vitor Paes Landim Marques de Araújo Silva. Olá, Rodrigo, meu nome é João, tenho 16 anos. Eu quero saber por que Deus criou o homem. Aí complica, né? Qual foi o intuito e por que ele só deu racionalidade para o homem? Obrigado pelo bom trabalho e um grande abraço para você e para os universitários. Me perdoe por enviar o e-mail errado. Muitas pessoas encaminham os e-mails errados. Dúvidas são para o Spook Responde e não para o Casas Assombradas. Casas Assombradas é meu e-mail para parceria de negócios e não para dúvidas. Cara, esse negócio de foi Deus que criou o homem é muito bíblico, né? Eu acho muito legalzinho e tal, mas eu acho que o homem, ele parte do princípio da evolução das espécies e, obviamente, o despertar da consciência. Muitos falam que não, que é um DNA alienígena, outros vão falar não, foi realmente Deus colocou o homem livre das espécies. Mas eu acredito que realmente o ser humano ele advém da evolução das espécies, tá? Em algum momento essa espécie ela adquire a sua consciência, a sua percepção e ela evolui para um estado do ser humano. Quer ver uma coisa muito louca, muito caricata? Olha o rosto das pessoas e tenta projetar alguns animais. Você vai ver que tem muitas pessoas que têm rosto de cavalo, tem pessoas que têm rosto de passarinho, tem rosto de urso, de coruja. Você fala, cara, que louco, né? Existe uma associação a traços com os animais. Mas isso é uma percepção minha, só para olhar e falar, eu acho que eu sei de que espécie ela evoluiu. Mas não é preconceito não, é uma curiosidade do mundo espiritual. Então, observa, você vai ver, sem colocar, obviamente, apelidos, ou ser pejorativo, ou tentar denegrir a imagem de ninguém. Mas é só uma curiosidade. Olha para as pessoas e tenta verificar os traços. Cara, tem um cara na minha academia que treina que parece um tatu-bola, é sério. Ele tem a cabeça assim, extremamente pequena, sabe? Um negócio meio estranho, que parece um tatu-bola, ele anda assim meio curvado. E eu olho para ele e falo, cara, esse cara veio de um tatu-bola, mas eu respeito ele como ser humano, claramente, tá? Eu não sei de que animal que eu possivelmente teria vindo, mas eu espero que um javali, um neandertal, um gigante, né? Um touro gigante, eu não sei. Mas é só para vocês verem a evolução das espécies. Eu acredito muito mais nisso do que Deus que criou o homem. Agora, por que Deus criou o homem? Não sei, novamente, é o princípio da evolução das espécies natural. Eu acho que não é questionamento, né? Aí tem que perguntar a Deus. Quando nós morrer, nós vai lá de mão dada e fala, Deus, o quê? Por que o Senhor criou o homem? Não interessa. Obrigado. Antônio Júnior. Boa tarde, Rodrigo. Sou inscrito no canal há quase 2 anos. Inclusive, tive a felicidade de ter recebido um tratamento seu para um familiar e limpeza da minha morada. Desculpe de antemão se a minha pergunta foi respondida em Spook Responde, mas eu realmente não me recordo de ter visto pergunta parecida. Pois bem, sou um estudioso, amador de astronomia, leis da física abrangendo Newton, Einstein, gravidade, relatividade, espaço-tempo, até mesmo teorias mais novas, tá, como a das cordas, que tentam unificar a relatividade com a física quântica.
Sou totalmente crente no seu trabalho. Que maravilha! Achei que ele fala totalmente descrente no seu trabalho. Não, sou totalmente crente no seu trabalho e no que você fala. Não somente pela credibilidade e serenidade que você transpassa nos seus vídeos, mas também por experiências que tive apenas na infância e porque vivo com uma pessoa que infelizmente sofre por ver e ser sensível ao mundo espiritual. Enfim, após todo esse prólogo, lhe pergunto, existem indícios de que as dimensões espirituais possam estar correlacionadas com dimensões que teoricamente possam existir no nosso universo físico? Outra dúvida, o mundo espiritual nos dá indícios de que vida inteligente está confinada apenas a este pequeno ponto no cosmos, onde se situa nosso planeta, onde a vida pode existir em demais locais? Antônio Júnior. Antônio Júnior, meu querido, assim, eu não sou um adepto a esses estudos que você tem, até porque eu não tenho muito tempo e abrangência de conhecimento sobre todos eles. Mas sobre a teoria aí das dimensões espirituais, se podem estar correlacionadas com dimensões dentro do nosso verso físico, eu nunca estudei dimensões. Nunca. Eu não sei lhe falar sobre as questões da abertura de dimensões para o nosso mundo físico. Eu observo a natureza da espiritualidade desde pequeno. Então a gente observa tudo o que acontece dentro dos fenômenos que possam influenciar um ser humano ao longo de sua jornada na Terra. Nunca vi nenhum portal dimensional, nunca vi nenhuma nave espacial e eu nunca vi criaturas de outros planetas coexistindo aqui conosco nesse sentido, tá? Então, nunca vi. Com relação à sua segunda pergunta, se existe vida inteligente, se existe o nosso planeta, vida em demais locais. Eu, obviamente, acredito em vida inteligente em outros planetas. Claro, não tem como não acreditar. Por mais que eu não veja, não escute, eu acho que seria muito ego do ser humano acreditar que só o planeta Terra possui uma vida inteligente, né? Porque o ser humano, de vez em quando, dá umas burradas aqui, pelo amor de Deus. Mas eu acredito, sim, que exista vida inteligente em outros planetas e que eles vivem dentro daquele universo deles, dentro daquelas possibilidades que foram dadas. A vida inteligente é muito questionável por nós. Se eles são inteligentes, por que eles não vieram aqui, né? Porque eles não são burros. Vai vir para quê? Para tomar tiro? É óbvio que se parar uma nave no céu, vai ter, os Estados Unidos vai ser o primeiro a apontar míssil para o céu dizendo, venha. A gente vai ter um Independence Day. Daqui a pouco o Will Smith vai aprender a dirigir caça, pilotar caça. Né? A gente vai ter um Independence Day. Então, obviamente que as raças consideradas mais inteligentes não vão aparecer assim aqui, dizendo, olá, eu vim dar um oi no seu planeta. Vai tomar tiro. E aí a gente vai ter uma guerra interplanetária. E vão perder, né? Vão tomar um pau com certeza. O ser humano, do jeito que é egoísta, ele explode o planeta, mas não entrega para alienígenas. Então, assim, quando a gente pratica, eu vou abrir, Antônio, para você, hein? Vou falar para você. Existem certas meditações que a gente se conecta a, vamos dizer assim, a um benefício das raças em comum. Então, eu posso direcionar a minha meditação para uma compaixão para todo o sistema solar. Quando você faz isso, você pode acessar outras consciências. Então você pode atingir certas consciências de seres de outros planetas em prol a ajudar todos os planetas do sistema solar. São meditações que eu ouvi falar que envolvem uma doutrina de Melquisedeque. São coisas que acontecem nos Estados Unidos e que aí tem muita gente que questiona, sabe? É o livro de ouro de Melquisedeque. Então, eles ativam a vontade de falar com seres de outros planetas por meio da expansão da consciência. Se você considera que a expansão da consciência ela impera sobre uma possibilidade vibracional dentro de um princípio que você me aponta das leis da física, de outras dimensões ou da teoria das cordas, então você pode vir a se comunicar com seres de outro planeta por meio das vibrações emitidas por você, pela sua vontade de se comunicar em pró a um princípio de compaixão ao planeta. É fácil fazer isso? Claro que não. Qualquer um pode fazer isso? Claro que não. Então são pessoas que são treinadas dentro das técnicas de meditação para que você possa expandir a sua consciência
capaz de acionar outras consciências planetárias. Não é simples, não é fácil, pode levar uma vida inteira, e se é plausível ou não, não dá para ter certeza, porque você não está no outro planeta para saber se o cara que dali recebeu a ligação, né? Você não sabe. Mas existe sim, chama-se Livro de Ouro de Melquisedeque. Precisa tomar muito cuidado com esse livro, mas muito, tá? Mas um grande abraço, Antônio. Bruno Segalha. Desculpa, pessoal, enviei um e-mail errado, quis pedir pizza e liguei para vocês. Não, brincadeira. Enviei e-mail errado, depois que eu vi que devia mandar para o Spook Responde. Bom, eu estou com uma dúvida. Há alguns anos me mantive ateu. E um dia andando em uma trilha perto de casa, vi 2 oferendas no chão. Tinha um cheiro de perfume barato. Jequiti. Bota o anúncio, né? Jequiti. Algumas frutas já apodrecidas dentro de um líquido que não soube dizer. Eu, nesse momento, como não acreditava em nada, chutei uma das oferendas que virou e espalhou e eu saí sem remorso. Saí feliz, saltitante. Eita! Isso faz um certo tempo, eu digo que talvez mais de 1 ano. Então, teria um modo de eu pedir desculpas aí para a entidade ou me redimir? Graças ao seu canal aprendi que devo respeitar as diferentes crenças. Muito bem. Estou arrependido pelo ato. Obrigado pelo conhecimento e não desista do seu caminho. Um grande abraço. Brunão, sabe, a gente aprende ou na dor ou na alegria, não é mesmo? Ou a gente aprende sorrindo ou aprende sofrendo. Mas respeitar todas as crenças é o mínimo que a gente tem por obrigação, sabe? Eu nunca li nada, por exemplo, eu nunca me dediquei a ler o Alcorão, mas é algo que a gente tem que respeitar, é um livro sagrado. O judaísmo tem coisas incríveis, embora muito se fale sobre o povo judeu, mas a doutrina, realmente, tudo aquilo que é aplicado no Sefer Yetzirah, Sefer Rabinah, Sefer Hazohar, é incrível, é muito legal, é uma teoria incrível que é passada por eles. E vale o nosso respeito, até encontra-se no nosso Velho Testamento. Mas assim, a gente tem atitudes na vida que a gente tem que tomar cuidado. Quando você chuta uma macumba, entre aspas, macumba, uma oferenda realmente, né? Alguém fez algum trabalho lá, no sentido de deu um trabalho de fazer, coloquei minha intenção, uma forma, pensamento e direcionei a uma figura da Umbanda para atrair algo para mim. Ou atrair riqueza, prosperidade ou amor. Porque existem santuários que você pode fazer as suas oferendas com o intuito de só agradar. E, geralmente essas oferendas de rua não são muito para agradar, são para pedir. Seja encruzilhada macho ou encruzilhada fêmea. Então quando você dá uma bicosa num negócio desse tipo, há pelo menos mais de 50% de chance, até usurpando a estatística, né? Mas com certeza mais de 50% de chance de você ter levado alguma coisa para sua casa só de raiva, de birra contra você. Então o que eu falo presta muita atenção naquilo que aconteceu com você, veja se realmente houve um impacto muito grande na sua vida. E se houve, eu recomendo que você faça uma limpeza solicitando esse tipo de retirada dessas energias para nós, para o limpezadecasas@gmail.com. Pelo fato de eu ter passado pela Umbanda durante muitos anos, eu já conheço a energia deles. Pelo fato de eu estar em técnicas de terapia capazes de realmente interferir na vida de uma pessoa, seja dentro de um processo físico ou mesmo energético, eu acho que vale a pena você fazer isso e retirar essas energias. É sério, é para o seu bem, tá? Você vê, muita gente passa pelo tratamento, gosta e tudo mais, e eu acho que está na hora de você passar, pelo menos para tirar essa nhaca de cima de você. Robson G. Em um Spook Responde, você disse que existem seres acima do reino, né? E que você nunca irá citá-los no canal. Nunca. Como no tabuleiro Ouija, os espíritos ou obsessores se passam por nossos parentes? Se eles, teoricamente, não nos conhecem. Não, querido, não é bem assim. Vamos lá, vou explicar de novo, Robson. Existem limites para um ser humano leigo, um ser humano leigo para o mundo espiritual. Eu nunca vou ensinar para vocês tudo o que eu sei, óbvio, tá? Não é esse o intuito. Eu vou mostrar para vocês o caminho e eu vou falar para vocês. É aqui, vamos embora. Existem limitações. Quando a gente fala certos reinos, ou seja,
coisas que são acima do nível dos obsessores, eu estou induzindo as pessoas a ter uma imaginação muito fértil e atrair esses seres para dentro da casa de vocês. Eu não quero isso. Esse tipo de criaturas são criaturas que são uma exceção no mundo espiritual e que podem fazer um estrago chato na vida de um ser humano. Eu não quero que pessoas imaginem eles e comecem a potencializar a atração dentro da casa. Lembrando que meu público, em sua maioria, são jovens, adolescentes e que têm uma imaginação fértil, ou seja, eu vou estar fazendo com que vocês atraiam seres para dentro da casa de vocês, e uma coisa que eu não quero e eu não vou mais falar. Então eu mudei o meu discurso para que jovens não sejam prejudicados pela sua própria imaginação. Sobre a questão do tabuleiro Ouija, você não entendeu. Eu disse que quando rezamos para os mortos, você projeta a sua oração utilizando o arquétipo de uma pessoa que faleceu. Ou você vai falar o nome desse ser, ou desse tio, primo, pai, avô, irmão que faleceu. Essa imagem, esse nome e essa oração vão vibrar no mundo espiritual e na hora que atinge, vai tentar atingir quem deveria, não atinge, porque o cara não vai receber isso. É um obsessor, ele vai ver aquilo lá e vai falar, peraí, eu gostei, o corpo de energia do cara está suscetível, eu vou atrás. Você está fragilizado pela morte, então você vai estar aberto à entrada de energias ruins. Esse cara ele vai se aproximar de você com o arquétipo que você quer ver, que é o seu pai, seu primo, tio, avô, o que seja, e vai ser um facilitador para te enganar. No Ouija, qualquer coisa vai aparecer porque você está querendo que qualquer coisa se manifeste. É a lei da qualquer coisa. Estou aqui no tabuleiro Ouija, alguém quer se manifestar? Fale agora, bote o dedo aqui que você não vai fechar. E aí você vai escutar estalos, vai ter uma certa manifestação, e essa manifestação pode vir de qualquer lado, de qualquer ser que estiver curioso passando ao seu redor. É assim que funciona. Segunda pergunta, você disse que na África existe apenas um Exu. Eu não, os africanos dizem isso. No seu caso, Exu. Desculpe se estiver escrito errado. Porque a Umbanda existem vários Exus. Eu já expliquei isso em vídeo, vamos de novo. A Umbanda trabalha com 7 linhas. Dentro das 7 linhas, é que nem imagina um trem do metrô. Cada trem é uma linha, beleza. Você vai precisar, para atender muitas pessoas, diversas entidades. Essas entidades, seres, esses espíritos, eles têm que estar adequados de acordo com uma dessas linhas. Então vamos lá. Quem quer trabalhar para o caboclo? Dentro da linha de Oxóssi. Aí você vê um monte de espírito que não tem nada a ver com o caboclo, mas ele se predispõe a atender, trabalhar e ajudar o centro espírita dentro daquela linha da Umbanda que lhe é colocada. Então o cara vai e fala, tá bom, eu aceito trabalhar na linha do caboclo. E aí é dado um nome para ele, caboclo cobra coral, caboclo pena branca, sei lá, tem caboclo touro sentado, tem um monte de nome. Beleza, mas ele nem é caboclo. Idem acontece com o Exu. Você tem lá o vagão do Exu. Quem é que quer trabalhar aqui para a esquerda? Opa, todo mundo quer. Por quê? Porque a energia é compatível. Tem bebida? Tem. Tem cigarro? Tem. Eu posso fumar? Pode. Opa, eu quero trabalhar ali. E aí enche de gente, de espíritos que não tem nada a ver com a Umbanda, mas que se predispõem a trabalhar na Umbanda para poder fazer com que o seu karma seja aliviado e que ele possa reencarnar por meio de ajuda às pessoas, coisa que ele nunca fez em vida, ele vai fazer em morte. É por isso. Na África só existe um Exu, ele tem um outro nome também, tá? E só ele é cultuado, mais nada. Eles não precisam ter diversos. Que na África, o Exu é um orixá, como se fosse um deus. Aqui, Exu é só um orixá, mais nada. Tanto que se você for ver, todos os centros, eles cultuam quem? O Batalá ou Jesus Cristo. Ele é o ser maior que rege tudo. Na África, não. Na África não tem a figura de Jesus Cristo como representante dos orixás. Terceira pergunta. Eu estou até com vergonha de fazer essa pergunta. Então tudo bem, vou para a próxima. Não, brincadeira. Serei bem direto. Fazer sexo. Tá, eu acho que você quis dizer a masturbação, né? Eu acho que é isso, porque fazer sexo com você mesmo pode nos prejudicar espiritualmente, deve ser masturbação, tá? Então vamos lá.
Eu vou deixar o seu nome inteiro aqui, seu endereço, teu telefone, para que as pessoas perguntem. Brincadeira. Cara, eu vou te falar que, assim, é uma sacanagem se eu falar para você que vai, sabe? Porque, assim, muitos adolescentes do meu canal, obviamente, estão descobrindo o seu próprio corpo. Muito, assim, a pergunta que mais marcou o meu canal, para você ter uma ideia, Robinson, era: Tio Spook, é pecado fazer sexo antes do casamento? Foi a pergunta que mais marcou o meu canal ao longo de muitos anos ali, muitos anos, dos 2 anos e meio que eu tenho canal, né? Mas o primeiro ano foi marcado por essa pergunta. Muitos jovens da igreja evangélica têm dúvidas sobre por que o pastor, ele discrimina tanto o sexo e ele não deixa com que os jovens sigam o seu caminho dentro da busca do aprendizado, do prazer, para poder realmente ter uma liberdade nesse tipo de coisa, ou seja, no prazer do seu próprio corpo. Não é pecado aos olhos de Deus você se tocar. Claro que não. O seu corpo físico tem necessidades como cocô e xixi. E você também tem necessidades de ter esse prazer por meio da sua troca de fluidos, não é mesmo? É natural. Agora, a masturbação, em certos excessos, ela pode realmente ser prejudicial. Tem pessoas que são malucas por sexo. Aos 50 anos de idade, o cara é um depravado sexual. Aos 40 anos, é um depravado. Você fala: cara, mas o meu hormônio aos 40 anos não é o mesmo quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, parecia um cachorro no cio, não é mesmo? Quando você tem 40 anos de idade, você não tem mais o desejo ou o mesmo libido como você tinha. Mas tem gente que extrapola o negócio e perde completamente o controle sobre a situação. E aí é que a gente tem que ficar de olho. Falar até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é uma doença, até que ponto isso realmente não é legal e afeta a espiritualidade de uma pessoa. O excesso da masturbação afeta a espiritualidade? Cara, sendo honesto, afeta, tá? A masturbação por si só controlada, ela não afeta, mas os excessos, sim. Agora, cada caso é um caso. Você pode ter a masturbação como um excesso, pode ser realmente um descompasso hormonal, pode ser que já é um problema físico, pode ser um problema emocional, um problema mental que gera o excesso de desejo de compulsão, que também é um problema. E agora, culpar o mundo espiritual no sentido de, será que são obsessores? Não sei. Será que são espíritos que estão instigando a pessoa? Não sei. Tem que dar uma olhada para ver o que é. Cada caso é um caso, tá? Então, eu acredito que sua pergunta foi essa. Eu espero. Isadora Hausbach. Olha o sobrenome. Hausbach. Olá, Tio Spook. Estou aqui mais uma vez com mais uma pergunta. Bom, depois que uma pessoa para de fumar, os obsessores demoram muito para se desprender dela. Como acontece esse processo? Podemos ser mais facilmente propensos a fumar se alguém que mora conosco também fuma? Tem alguma maneira espiritual que possa nos ajudar a parar com esse vício? Isadora, vamos lá, eu vou explicar para vocês, claro, evidentemente, o que acontece quando uma pessoa fuma, tá? A gente trabalha com uma técnica chamada psicoterapia. A psicoterapia ela é aplicada para tratamentos emocionais. Existem técnicas realmente maravilhosas dentro da psicoterapia que instigam a pessoa a parar com certos vícios, seja vícios de comida, bebida ou tabagismo, tá? Naturalmente, a primeira coisa que a gente vê, claro, evidentemente, no pulmão de uma pessoa que fuma são abelhinhas, como se fossem abelhinhas, tá? Que a gente chama de forma-pensamento do cigarro. A forma-pensamento do cigarro são milhões de abelhinhas que ficam em volta do pulmão. Ficam meio que instigando a pessoa a fumar, sim. Então, é uma maneira descontrolada de afetar o emocional da pessoa pegando o pulmão. Já que o ponto do desequilíbrio emocional fica exatamente entre os grandes órgãos. Leia-se estômago, pulmão, fígado e pâncreas. Então, ele vai te desequilibrar e vai te levar aos vícios. Existem obsessores, são assim, raramente a gente vê um obsessor de vícios conectado à pessoa nesse sentido. É muito mais fácil ele ficar do lado e se alimentar do vício da pessoa, porque ele sente a vontade de fumar, mas o prazer de ver a pessoa fumando, o cigarro, o cheiro, a energia do cigarro alimenta muito mais eles do que só ficar conectado à pessoa.
As abelhinhas não, as abelhinhas são mais agressivas. Por isso que quando a gente faz a sessão numa pessoa que fuma, o primeiro dia é infernal para ela, porque é como se cutucasse um abelheiro e tirasse uma parte das abelhas, só que a maioria ainda fica lá, porque você tem que fazer gradativo. Então gera um problema, por isso que a gente tem que fazer várias bateladas em seguida. E ainda tem alguns traquejos para poder lidar com essas abelhinhas, não são tão simples assim, tá? Com relação aos obsessores demorarem para se desprender da pessoa, a forma pensamento demora um pouco. Então, eu já consegui em 4 sessões tirar a forma pensamento do vício de uma pessoa. Mas é difícil, porque se o ambiente é propício, se a pessoa gosta do cigarro, eu não posso fazer nada. É difícil combater um ambiente propício, como se todo mundo fumasse, porque o cheiro, a memória vai lembrá-lo do cigarro e ele vai talvez às vezes até por tique nervoso, pega um cigarro. E isso atrapalha. O sistema nervoso dele também instiga ele a sempre buscar um cigarro para poder equilibrar. Eu lembrei agora, eu vou ensinar uma coisa para vocês que é interessante, tá? Então, assim, essas formas demoram muito mais do que qualquer obsessor para sair. Sério mesmo. As formas de pensamento são mais chatas nesse processo, tá? Se alguém fuma do seu lado, você pode estar propenso? Pode, porque além da forma pensamento, existe a memória e o emocional que vai te instigar a fumar. Agora, tem alguma coisa que pode te ajudar? Tem uma coisa interessante que eu aprendi numa sala de aula, que é o seguinte. A melhor coisa para evitar o uso do cigarro é a respiração. Por que o fumante desce do prédio onde ele trabalha para fumar? Ou às vezes ele sai do apartamento, vai lá para, sei lá, para o hall do prédio ou lá para fora do prédio, conversar com o porteiro e fica fumando lá. É 1 minuto que ele faz para poder relaxar. O ato de fumar é o ato de respirar. Eu tive um diretor que ele falava, eu vou dar uma respirada lá fora e já volto. Mentira, ele ia fumar. Mas ele estava realmente respirando. Às vezes em situação de estresse, as pessoas falam, respira. Mas as pessoas fumam ao invés de respirar. Existe uma técnica para que você possa utilizar como substituto do cigarro. E se você que fuma, que está assistindo esse vídeo, quiser fazer, faça. Porque pode ser que realmente melhore bastante. Na hora que bater a vontade de fumar, eu quero que você se concentre no seu corpo físico, feche os seus olhinhos e você faça respirações muito profundas, que a gente chama, pode fazer 6, contagem de 3. Então você vai inspirar durante uma contagem de 6, você vai segurar o ar por 3, não é 3 pessoas, mas 3, como se fossem 3 segundos. E depois você joga o ar de novo por 6. Segura por 3, 6, segura 3, 6, segura 3. Faça isso até o seu corpo, a sua vontade parar. É uma questão de minutos, talvez em 5, 10 minutos você para completamente a sua vontade de fumar. É um exercício muito legal, façam e depois vocês me escrevam aqui para dizer se funcionou ou não, mas é uma coisa que já curou até vício de cocaína, para você ter uma ideia. Leandro Santos. E aí, Rodrigo, boa tarde. Existe um limite de reencarnação na Terra, tendo referência àquela pessoa que está de férias na vida, e na questão universal, qual o limite do renascimento? Agora, em relação às criaturas do mal, do mundo espiritual, existe um tempo limitado para que ela viva com tais criaturas? Que ela viva como tais criaturas? Se sim, seria uma maneira de manter o ciclo de reencarnação, senão... Pera, eu vou te explicar tudo que aqui você já embolou um monte de coisa. Leandro, vamos lá. Existe um limite para reencarnar, não para renascer. Para reencarnar, não. Não existe um limite para reencarnação. Devia ter, né? É aquela coisa, você tem 1000 tentativas. Das 1000, se você não conseguir evoluir como ser humano, você realmente vai vir como uma abóbora. Mas não, as pessoas não têm limite para reencarnar, elas podem reencarnar de uma maneira continuamente. Na verdade, a gente já passou por milhões de reencarnações, a gente não sabe. Se você tomar como partido, né, que, sei lá, o ser humano está aqui, 4.000, 6.000, 6.000 anos na Terra, 4.000 anos na Terra, não é mesmo? Uma coisa assim. Quantas reencarnações você já teve, né? Quantas reencarnações você já passou? Muitas, muitas. Então, nós estamos aqui na linha contínua do tempo, né? Agora, renascimento. Existe um limite de renascer? Existe.
Aí sim existe. O renascimento é muito legal, né? Uma vez eu estava com um monge... Não, eu estava com um guru. Um guru. Esse guru dizia para mim o seguinte. Imagina uma vela. Um cara segurando uma vela. Essa vela é passada de mão em mão durante muitos, muitos anos. Chega uma hora que essa chama fica azul. Quando essa chama fica azul, essa vela não é mais passada de mão em mão. É exatamente isso. Quando você percebe e tem a noção de tudo aquilo que te rodeia, você evolui como ser humano, você combate as suas não virtudes, não é mesmo? Então você combate seus grandes problemas, que a gente chama, né, os problemas de corpo, de fala e de mente. Então, a fala rude, a cobiça, as visões errôneas, as mentiras, as calúnias, o ato de roubar, de matar. Você combate tudo isso, você evolui sempre como um ser humano melhor. E aí você para de renascer, e aí você volta para Deus, para o grande oceano, ou você vai para algum outro lugar, em alguma outra dimensão. Existe um tempo limitado para as criaturas? Existe, a gente já falou em vídeo, é o tempo exatamente da reencarnação. Pela Ordem Rosa Cruz, para você ter uma ideia, o tempo ele é tido por 144 anos, o teu tempo na Terra. Então, o que é o tempo na Terra? Eles acreditam que a alma pode, o espírito no caso, pode durar 144 anos. Então, se você morre aos 70, você tem mais 74 anos de aprendizado para poder evoluir e voltar dentro de um processo de reencarnação. Mas, obviamente, que isso é um tempo que varia de acordo com a consciência de cada ser. Então, eu não posso assumir a verdade da Ordem Rosa Cruz como absoluta. Cada ser tem uma consciência, cada ser tem a sua forma de aprender, entender e trabalhar as suas percepções do mundo espiritual. Vai chegar uma hora que o cara, aquele obsessor, ele vai olhar e vai falar, agora eu entendi o que eu fiz. E aí ele torna-se branco e é levado. O tempo é relativo a cada conhecimento, não, a cada percepção do ser humano, que virou um obsessor, que está ali nas sombras do mundo espiritual. E aí ele vai adquirindo a percepção, o conhecimento, a sabedoria e, mediante a isso, ele volta ao processo de reencarnação. Mas é isso. É isso, tá? Vamos lá. César Júnior. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber se certos locais como locais de batalhas, locais de chacinas, locais como presídios, meu Deus do céu. Bem, esses lugares são escolhidos pelo mundo espiritual para que algo com muita energia aconteça ali, para que muita dor e sangue transborde nesse mundo, para que os seres que alimentem disso fiquem mais fortes. Não, César, eu não entendi sua questão, mas vamos lá. O que gera um local de chacina, né? Primeira coisa, o ser humano tem que aprender a lidar mais em sociedade, a conviver de maneira harmoniosa entre todas as raças do mundo, todas as crenças do mundo, mas não convive. Então, o mundo já foi banhado em sangue, desde a época medieval até hoje. O ser humano vive numa disputa de território, uma disputa de riquezas e de, por que não, de crenças também. As batalhas religiosas sempre foram movidas por Deus e nunca pelo diabo. Então, nós fomos banhados historicamente por sangue e essas batalhas, obviamente, marcaram muito regiões, países e sujaram de sangue muitos dos lugares. Esses lugares, eles carregam uma energia negativa, claro, sem dúvida. A tristeza daquela terra, a mágoa, tudo aquilo que aconteceu dentro daquela situação conflitante leva as pessoas a questionarem muita coisa. A dor também é alimentada pela lembrança que as pessoas ainda mantêm viva dentro de vocês, né? Obviamente, quem participou, quem viveu ou quem teve parentes em Auschwitz, vai ficar marcado. Aquilo lá é nojento, é desumano, é grotesco, é uma violência. E aquilo marca, obviamente, a história de um povo, a história de uma nação.
Então, todos os lugares onde aconteceram essas atrocidades, elas ficam marcadas. Não tem como escapar disso. Esses lugares não são escolhidos. Ninguém escolhe um lugar. Tipo, Deus olha e fala, acho que na Alemanha dá pra gente cometer uma atrocidade, hein? Vai lá. Não tem, cara. Isso não tem como. Sabe? Os lugares não são escolhidos. O ser humano é que faz atrocidade em qualquer lugar. Ele pode sair e matar na rua alguém. Matar alguém ali andando na rua e acabou. E aí, teve uma atrocidade lá. Por quê? Foi escolhido por Deus? Não. O ser humano que escolheu o melhor lugar para matar alguém. Sabe? É horrível. O ser humano é complicado, cara. O ser humano é muito ruim. As pessoas deveriam realmente pensar milhões de vezes antes de cometer atrocidades desse tipo, sabe, cara? Mas as pessoas não têm aí, eles lutam por um ideal. Eles acreditam que aquilo é um ideal melhor para uma nação, um ideal melhor para um povo, e fazem um estrago, fazem a movimentação da massa, da mente das pessoas, e levam todo mundo à condenação. E depois, 100 anos depois, a gente vive na tristeza das lembranças, amargura e tentando esquecer. Mas as pessoas não esquecem. Patrícia Loren. Olá, Spook, me chamo Patrícia e tenho uma dúvida. Em um dos seus vídeos vi que você disse que é impossível captar a voz de um espírito, então qual a sua opinião a respeito da transcomunicação instrumental, onde se capta áudios e imagens que pessoas já morreram? Acho isso uma grande imbecilidade. Desculpa, não é Patrícia, hein, tá? Desculpa. Não vamos usar o espantalho, a teoria aqui, tá, Patrícia? Eu tô falando que quem criou essa idiotice, transcomunicação experimental, para mim, é um enganador e um mentiroso. Eu vou falar o que acontece. Sempre nós testamos aqui em casa o Testando Demo, onde eu gravo EVPs na sala. Tá, vamos lá. Qual que é a ideia de gravarmos EVP, Patrícia? É realmente comprovar a vibração de um espírito. Um espírito não vai emitir uma voz. Olá, como vai? Eu estou passando pelo seu apartamento e que mobília incrivelmente linda. Não, isso não existe, Patrícia. O corpo de energia de um ser, ele vibra. Essa vibração gera vamos dizer assim, uma possibilidade de estarmos captando um ruído que não é um ruído que nós estamos acostumados. O que faz um espírito se comunicar e tornar-se receptivo a você é realmente você, não o microfone, não a possibilidade de captação do áudio. É você que é a ferramenta principal para que um espírito possa se comunicar. Por quê? Você é matéria orgânica. E esse cara, ele é também considerado uma matéria orgânica, só que em outro estado. Que outro estado, Spook? Minas Gerais? Não. Nós estamos na matéria física, líquida, gasosa e plasmática. Ele é um plasma. Essa figura, que é uma espécie de um plasma, e que é perceptível, sim, ao toque, ele causa um efeito interessante no seu corpo de energia. Então, muitos médiums, muitos clarividentes, muitos caras que têm a sensibilidade acurada, ele consegue captar o quê? A intenção da energia, e ele transfere essa intenção da energia em uma possível palavra que ecoa na mente dele. Essa vibração do corpo de energia desse ser, por meio da intenção ou da emoção, ou do pensamento dele, dizendo o que você quer. Então ele solta essa forma de pensamento sobre você, solta essa intenção sobre você, o seu corpo de energia capta e automaticamente você já fala, nossa, cara, eu senti alguma coisa. Outro exemplo, aqui em casa, vira e mexe, eu escuto vozes. Não gosto, mas eu escuto. Estou trabalhando aqui, fazendo minhas edições de vídeo, feliz da vida, de repente eu escuto, tipo, falando, Aí eu viro e falo, Dani, a Dani tá me chamando? Aí eu saio do quarto, vou até onde a Dani tá, no outro lado da casa. Dani, você me chamou? Não. Então alguém me chamou. Você capta a intenção. Os microfones, eles são um aparelho físico. Eles não são uma matéria orgânica. Eles são aparelhos elétricos, físicos, que têm uma capacidade de captar sons. O único som que um aparelho vai captar é a vibração do corpo de energia de um ser.
essa vibração desse corpo de energia, a gente tenta pegar uma possível intenção do que está acontecendo. Então eu tenho uma playlist chamada Electric Voice Phenomenon, onde eu microfono a sala, eu chamo uma entidade e fico 2, 3 dias com essa entidade em volta de microfones. E a gente vai testando a possibilidade de tentar captar alguma coisa por meio da intenção desse ser. É raro, raríssimo. É raro pegar alguma coisa que realmente traga uma palavra. Vocês podem ver sempre nos meus vídeos do EVP que é difícil entender qualquer coisa que é emitida. Você percebe na linha de ruído uma intenção, mas você não formou numa palavra. Entende? Então, assim, esse negócio de transcomunicação instrumental, para mim, é de novo. São pessoas que não têm muito bom senso, que acham que vão pegar aí, sei lá, microfone e sair falando com os espíritos e... Não, desculpa, eu acho que, de novo, vamos colocar o pezinho no chão. Sério. Vocês veem o processo aqui, eu coloco o microfone direitinho, eu faço tudo, eu isolo a casa, falo pra vocês, cara, eu vou dormir, o microfone vai ficar aqui na sala, não tem ninguém em casa. Às vezes eu faço sozinho, eu tiro a Dani e a Lilo daqui, a gente faz sozinho isso. E o que acontece? Às vezes tem dia que não acontece nada. Nada. E às vezes tem dia que me surpreende. Você escuta alguma coisa, mas escuta o quê? Parece um murmúrio, tá? E isso é... Eu tenho até aqui no meu telefone celular, eu acho que eu já até mostrei para vocês, sabe? Você vai escutar o quê? Um murmúrio que parece que é uma intenção de comunicação. Você não vai escutar que nem esses caçadores paranormais mentirosos, sem vergonha, que ficam iludindo as pessoas. Ó, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Entendeu? Você não sabe o que ela está falando. Pode ser me dá um Big Mac, me dá um bis, né? Ou me dá um beijo, sei lá, cara. Pode ser qualquer coisa, sabe? Você não sabe o que que é. Tá aqui a intenção, sabe? Então, assim, esse processo de vamos nos comunicar com os mortos, fazer aí o que é uma transcomunicação instrumental. Tome muito cuidado com essas coisas. Sempre vai ter pessoas querendo inventar moda, querendo realmente... Sabe, qual que é o princípio? Coloca o microfone aí e tenta gravar. Gravou. Se não gravou, paciência, porque não dá. Você fica 2 anos gravando com microfones de qualidade. Não deu, cara. Vai ficar transcomunicação, parece nome de rádio. Bem-vindos à transcomunicação instrumental. Com vocês agora, ABBA. Tá. Então, assim, tome muito cuidado com essas coisas, tá bom? Não estou criticando a Patrícia, só estou falando da transcomunicação instrumental, tá bom? É isso, gente. Estou felizão, obrigado. Ufa! Mais de 50 minutos de vídeo. Mas é isso. Conhecimento, aprendizado, diversão, para a gente poder colocar o pezinho no chão e entender melhor sobre como funciona o mundo espiritual, tá bom? De novo, os recadinhos para aqueles que querem passar pela limpeza de casas, um tratamento, a retirada dessas melecas da vida de vocês, somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Por favor, é somente por este e-mail que nós estamos atendendo, tá? Para aqueles que querem ajudar o nosso canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, pelo sistema Seja Membro, que custa R$ 8,00 por mês. Não é nada, gente, é um pão de queijo, sabe? Aí vocês ajudam bastante a gente. E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisinha legal para vocês, tá bom? Bom, é isso. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.